Nesse instante, agradecemos a oportunidade do Divino Mestre de estarmos aqui reunidos para mais um estudo do tema de hoje, a fim de que possamos ter um maior aproveitamento e o melhor entendimento dos ensinamentos que serão passados, a fim de que aumentemos nossa compreensão e nosso entendimento dos ensinamentos do Mestre. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Pessoal que eu já vi e que sempre está conosco aqui, né? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está entrando agora também. Dentro daquilo que nós sempre combinamos, na medida que nós formos desenvolvendo o tema, se houver a necessidade de uma interrupção, para alguma pergunta, fiquem à vontade, ou então podem passar, quem não quiser se pronunciar, pode passar por escrito a pergunta para o Rafael, e o Rafael, então, repassa para a gente, tá certo? Mas sempre que possível, a gente mesmo, vocês mesmos podem fazer a pergunta, que fica um pouco mais fácil, né? Às vezes, no escrever, não se consegue passar a ideia do que se quer perguntar. E um outro detalhe também, só abram, por gentileza, só abram o microfone na hora de fazer a pergunta, se for o caso, tá bom? Mas é isso aí. Nós vimos no sábado passado, nós falamos a respeito da obsessão na casa espírita, das possibilidades, das consequências, do porquê acontece, de que forma acontece, né? E uma coisa que, queira sim, queira não, é um dos componentes de uma casa espírita, ou o principal, se assim posso dizer, que são as pessoas que compõem o quadro, né, de funcionamento da casa, que são os trabalhadores espíritas. E nós percebemos muitas vezes, meus irmãos, que há pessoas que frequentam uma casa espírita por 5, 10, 15 anos, vai, toma seu passe, vira as costas e vai embora, né? Ele não se integra à casa, não se integra às pessoas, não se integra aos estudos. Ou seja, são pessoas que são muito mais visitantes do que necessariamente fazem parte, porque não se envolvem nas atividades da casa, nos eventos da casa, no desenvolvimento da casa. É extremamente importante a gente trazer esse assunto. Foi, inclusive, no começo do ano, foi um pedido, né, que, dentro dos temas, a respeito de qual é o trabalhador espírita ideal, né? Qual seria a idealização de um trabalhador espírita? E aí a gente foi postergando, até para que os temas não ficassem distantes uns dos outros, e colocamos, então, junto com a obsessão na casa espírita. Mas, às vezes, a gente se questiona, vendo esse quadro, observando esse quadro, né? Nós que estamos no Magdala há muito mais tempo, a gente vê tem pessoas que chegam a casa nas suas dores, chegam a casa nas suas necessidades, e ali são acolhidos, são recebidos, e se interessam pelo desenvolvimento do conhecimento através do estudo, se interessam pelas atividades da casa, se integram, começam a trabalhar, e isso é muito bom. E nós devemos, claro, respeitar também o que eu disse, né, aqueles aos quais eu me referi, que às vezes a pessoa não se envolve, ela vem, assiste a palestra, levanta, fala boa noite e vai embora, toma o seu passe e vai embora. Nós devemos respeitar isso, porque cada um tem o seu tempo. Eu só fui entender do tempo do espírito
uns 5, 6 anos depois que eu estava no Magdala. Que todos nós temos um tempo lá dentro, queira sim, queira não, seja na área da tarefa, seja na área da assistência, seja na área do trabalho efetivo, todos nós temos um tempo dentro da casa. E o questionamento que nós, que já estamos há um bom tempo lá, frequentando, desfrutando, né, do ambiente, desfrutando dos serviços da casa, desfrutando das dependências da casa, será que eu sou um trabalhador espírita? Eu que estou aos poucos me integrando, porque a gente observa que tem pessoas que não querem se envolver, não querem assumir nenhum cargo, não querem assumir nenhuma responsabilidade, não querem assumir nenhuma tarefa, e isso nos leva ao questionamento, porque o envolvimento com uma casa espírita, não só com a casa espírita, com qualquer denominação, ou qualquer uma igreja, um templo, qualquer que seja o movimento que a gente está frequentando, ele só existe se nós nos envolvermos. Né? Ele só vai continuar se nós nos envolvermos, se nós nos dedicarmos a ele, porque, queira sim, queira não, é uma forma da gente crescer espiritualmente. E o trabalho dentro da casa espírita é uma forma mais acentuada ainda deste crescimento. Porque, queira sim, queira não, meus irmãos, às vezes a gente acha que tudo são flores, e não são flores. Todas as denominações, todos os ambientes, existem as suas dificuldades. E por que existem as dificuldades? Porque nós estamos trabalhando com seres humanos. E o ser humano, todo ele tem falha, todo ele tem defeito, todo ele tem qualidade. Há uns que entendem melhor, há outros que não entendem tão bem assim. Então, será que eu sou um trabalhador espírita? O que eu estou fazendo? O que está faltando para que eu comece a participar mais, fazer com que a casa cresça, se desenvolva, se sustente? Porque o Vicente, o Ezequias, o Rafael, o Benedito, a Wanda, quem quer que seja, a Tânia, nós não somos eternos naquela casa. E precisamos preparar pessoas, precisamos ter pessoas que amanhã, depois a gente desencarna, que toquem, continuem tocando a casa como tarefeiro, ciente das suas responsabilidades, ciente daquilo que tem que fazer. Tá? Então, eu acho que essa reflexão de hoje, né, se eu sou um trabalhador espírita ou o trabalhador espírita, é extremamente importante para o futuro da nossa instituição. Primeiro porque nós precisamos entender, né, o que é um tarefeiro. A gente tem o hábito de falar, eu sou tarefeiro da espírita. Eu mesmo, particularmente, quando vou fazer alguma palestra numa outra casa, fora daqui, eu lembro que certa vez eu fui fazer uma palestra em Itupeva e o presidente da casa chegou e sentou comigo e queria os meus títulos, né, se eu era casado, se eu trabalhava, qual era a minha profissão, quais eram os cursos que eu tinha feito, sabe, quanto tempo eu estava na doutrina, qual era o meu papel dentro da doutrina. E aí, eu acho que eu decepcionei, ele não ficou muito feliz. Eu disse para ele, o senhor só escreve que eu sou um tarefeiro espírita. Porque o resto não interessa. Claro, quanto mais conhecimento nós tivermos para levar as pessoas, melhor, mas esse conhecimento, você não precisa propagar esse conhecimento, você coloca silenciosamente no momento certo, não precisa dizer a todo mundo, ou as pessoas, eu sou isso, eu sou aquilo, sou presidente disso, sou vice-presidente daquilo. Nós somos tarefeiros da doutrina e muito mal atendemos os anseios de Jesus no quesito dos seus ensinamentos, né? Então, o que é um tarefeiro? Aquele que trabalha por tarefa. Pequeno empreiteiro que realiza os trabalhos unicamente com o auxílio de sua família ou ajudado por outros trabalhadores. Isso é o que diz o dicionário online, né? Isso é um tarefeiro. Ou seja, e o voluntário, né? Nós temos o tarefeiro, aquele que vai a Maria de Magdala, assume a sua vai se integrando à casa, assumindo as suas, buscando o seu espaço dentro da casa. E também temos aquele que é voluntário, que a gente vai fazer, por exemplo, no final aqui da nossa prosa de hoje, nós precisamos marcar uma limpeza para o Magdala.
fazer uma limpeza no Magdala, que nós, se Deus quiser, nós pretendemos abrir a casa muito em breve. Não temos uma data ainda determinada, mas nossa intenção é abrir a casa assim que possível. Tá? E estamos já começando a trabalhar para isso. Mas nós vamos, por exemplo, precisar fazer uma faxina geral lá. Vamos determinar uma data. Então, o tarefeiro é aquele que está constantemente lá. De repente, hoje, alguém aqui do curso que esteja conosco aqui fala assim, eu vou lá dar uma força. Esse é um voluntário, porque ele vai ser esporádico. Nem sempre ele vai estar lá constantemente com a gente. Tá? Então, o tarefeiro é aquele que trabalha por tarefa, faz as coisas. Então, ele tem certas responsabilidades, né? Voluntário é o cidadão que é motivado pelos valores de participação e solidariedade. Doa seu tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não remunerada para causas de interesse social e comunitário. Participação e solidariedade, motivado pelos valores de participação e solidariedade. Então, como eu estava falando aqui, de repente eu faço um convite da limpeza lá no Magdala e alguém aí se inspira nesse desejo de participação e se solidariza conosco para ele nos auxiliar a fazer a limpeza. Este é um voluntário, tá? Ele pode ser esporádico ou ele pode ser um voluntário constante, transformando-se aí naquele tarefeiro que vai assumir responsabilidades também como voluntário, mas ele tem um pouco mais de frequência, um pouco mais de assiduidade naquilo que faz. Porque o voluntariado, nem sempre a gente pode designar uma função para ele, uma responsabilidade, porque o voluntário, ele vai quando dá, ele não quer um compromisso, só quando der eu apareço, mas eu não quero nenhuma responsabilidade. Já o tarefeiro, não. Hoje eu conversava com a Bernadette, né, sobre a equipe de limpeza e pedi a ela que se ela pudesse nos auxiliar comandando a equipe. Falou, claro, com certeza. Ela é uma tarefeira, é uma trabalhadora espírita. Embora nós não tenhamos o pensamento de que um trabalhador espírita é somente aquele que dá passe, é somente aquele que faz palestra, o trabalho espírita, ele é muito mais amplo, além da limpeza, além da tarefa dos passes, de chamar para os passes, de anotar o nome para a recepção, ele é muito mais amplo. E nós vamos ver isso no sábado que vem, quando nós vamos falar na amplitude da casa espírita, o que é uma casa espírita, como ela funciona. Nós precisamos entender para colocar ela de volta funcionando novamente. E muitas pessoas que estão aqui conosco, ou seja, de outras casas, também poderão levar essas experiências para os seus locais de onde frequentam, né? Então, o voluntário, ele funciona desta forma. Ele não é como o tarefeiro. O voluntário esporádico, o tarefeiro um pouco mais frequente, assim entendemos. Porém, todos podemos ajudar, claro, com certeza. Todos podem ser voluntários. Cada um de nós que aqui estamos, seja no Maria de Magdala, seja em outras obras, nós podemos ser voluntários. Até porque é uma relação humana rica e solidária. E no voluntariado, queira sim, queira não, quando nós formamos equipes de trabalho, quando nós formamos equipes para resolver ou fazer determinada promoção social, a gente acaba se integrando também. Porque parece que não, meus irmãos. Uma coisa que eu sempre, eu não digo critiquei, mas sempre observei, inclusive, falha minha também. E agora, pela pandemia, é muito mais difícil. Mas nós não temos o hábito, nós os espíritas, não temos o hábito de nos visitarmos, de convivermos em grupo, como tem, por exemplo, os evangélicos são muito atuantes nesse sentido. Tá? Nós somos um pouco mais dispersos, nós basicamente só nos encontramos nas casas espíritas. E com exceção, se nós tivermos uma relação um pouco mais afinada, nós nos falamos no ambiente privado, agora, por exemplo, das redes sociais, é muito mais fácil. Mas, dentro de um trabalho conjunto, fica muito mais fácil da gente se integrar, da gente conviver. O trabalho voluntário é uma via de mão dupla, a gente dá e recebe. A gente dá e recebe. Esse dar e receber, às vezes, nós saímos para fazer uma determinada tarefa, quando nós fazíamos, por exemplo, ações sobre o aborto nas ruas, na praça, antes da pandemia, a troca que nós fazíamos com as pessoas, o que eles nos davam de retorno era qualquer coisa fantástica.
o carinho, o agradecimento pelo esclarecimento era qualquer coisa fantástica. Então, a gente recebe muitas vezes muito mais do que dá. E outra coisa, voluntariado é ação, escolha e compromisso. Quando você se comprometer em uma ação voluntária, cumpra. Porque a partir do momento que nós nos comprometemos com as ações voluntárias, alguém está esperando a nossa presença. Alguém conta com mais um lá no cabo da enxada, né? Se fala dessa enxada, se falar que tem enxada, o pessoal não vai, né? Se falar que tem um bolo, até a gente aparece. Mas sempre a gente conta, vamos fazer uma determinada ação, por exemplo, nós vamos fazer uma limpeza no Magdala. Quantas pessoas vão? Nós vamos em 10 pessoas. Então, você cria um cronograma para as 10 pessoas para que o trabalho saia muito mais rápido. E se chegar lá só 4, ele vai demorar muito mais, né? Então, quando voluntário, é compromisso também. Se você não for, avise. Se você foi convidado e não quer ir, tá? Fala assim, olha, não posso. Seja sincero com as pessoas e com você também. É uma ação duradoura e com qualidade. A gente pode fazer sempre. E Meimei, eu sempre gosto desse versinho que Meimei, que eu aprendi quando eu tinha 8 anos de idade, quando tive contato com os espíritos e com o espiritismo. Tudo que se faz, seja na vida o que for, sempre se faz mais perfeito quando se faz por amor. E quando nós trabalhamos, fazemos alguma coisa com amor, essa ação é duradoura e tem qualidade nela. Eu nunca esqueço, tinha uma irmã, a Josefa, já desencarnou, inclusive, e ela limpava o Magdala todo sábado. E ela recebia uma cesta básica por isso, mas ela não ia pela cesta básica no Magdala, para limpar o Magdala. Um belo de um dia, eu fui lá, e ela estava terminando a tarefa dela, e um momento que me marcou muito, muito, né? A casa estava ainda aberta, eu estava estacionando o carro ali na frente, e ela parada naquela porta embaixo do toldo, ela olhava para dentro da casa. E ela com as mãos na cintura, olhando, passou a mão na cabeça, e eu desci do carro, parece que ela nem percebeu a minha chegada, eu falei, Zefa, e aí menina, tudo bem? O que está acontecendo? Ela olhou e falou assim, como é bonita a nossa casa limpa, né? Então ela tinha alegria, ela tinha felicidade, e ela fazia isso sozinha. Então ela tinha qualidade na sua limpeza. A gente chegava lá, os banheiros cheirosinhos, porque é bom nós chegarmos no Magdala, encontrarmos, né, as coisas limpas. E isto é uma lição que a gente tira. O voluntariado é uma ferramenta de inclusão social, é aquilo que eu falei agora há pouco, né, de nós nos irmanarmos, nós trocarmos ideias, trocarmos energias. Todos podemos ajudar quando nos irmanamos nesses processos. Tá? E aí, a gente se pergunta, né? Se o que é ser voluntário, o que é ser tarefeiro, mas o que é ser espírita? Porque nós vamos tratar única e exclusivamente hoje do trabalhador, do tarefeiro espírita. Mas o que é ser espírita? E aí, Kardec classifica, né, os adeptos, nos dá uma classificação dos adeptos da doutrina. Os que acreditam, tem aqueles que acreditam na doutrina espírita, acreditam nos espíritos, acreditam na reencarnação, estudam a reencarnação, estudam a doutrina e se aprofundam nos chamados mistérios da dita doutrina, da consoladora doutrina. Então, esses são aqueles que acreditam. Os que acreditam e admiram a moral espírita. Esses, muito mais ainda, além de estudar, além de conhecer, buscam também trabalhar na doutrina espírita. Serem ferramentas, vivenciarem a moral espírita. Porque eu sempre digo isso, eu não vejo a doutrina espírita como só ciência e filosofia ou religião. Eu vejo a doutrina espírita como uma cartilha de vida. Tá? Porque a partir do instante que nós
aprendemos, percebemos e podemos, inclusive, confirmar que a vida além da vida e a nossa vivência atual reflete o nosso futuro, é uma cartilha, é um manual de instruções. Então, para mim, Vicente, eu vejo a doutrina espírita como uma forma de vida, né? Um jeito de nos ensinar a caminhar, vamos assim dizer. Os que creem, admiram e praticam, tá? Estes que praticam é aqueles os que creem, admiram e praticam. Estes que admiram e praticam são aqueles que renunciam em prol da tarefa espírita, em prol da moral espírita, tá? Porque, vou dizer, meus irmãos, não é fácil. Eu acho que há pessoas que colocam prioridades em suas vidas. Eu sempre digo que a prioridade é família, trabalho e doutrina espírita. São as três, né? Na minha escala. O divertimento ele vai vir na quarta opção, talvez. Mas aqueles que admiram e praticam são aqueles que renunciam, são aqueles que tentam vencer a si mesmos. Isto é ser espírita, tentar modificar-se, tentar vencer-se. Que é o que diz também Kardec, né? O que é ser espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E aí vem a renúncia. Para que você seja praticante espírita, você precisa renunciar a uma série de situações. Não que você vai se transformar, não que o trabalhador espírita, que o tarefeiro espírita vá se transformar em um anjo de hoje para amanhã. Não é assim que funciona. Às vezes nós levamos 2, 3, 4 reencarnações para entendermos a dimensão disso. Tá? Não é no primeiro momento. Não pensemos que nós tenhamos ou teremos privilégios quando desencarnarmos por sermos espíritas. Temos um lugarzinho separado, não vamos passar pelo dito umbral, pelas dificuldades do desencarne, só porque somos espíritas. Não, de forma nenhuma. Vai nos aliviar, vai nos favorecer no sentido de entender melhor o processo, pelo conhecimento que adquirirmos. Se já estivermos, então, um pouco mais aprofundados, termos a consciência de que a passagem é inevitável e chegará um momento em que nós deveremos enfrentá-la. Tá? Então, esta transformação, né, é o que nos faz reconhecer, diante daquilo que nós entendermos da doutrina espírita, diante daquilo que nós aprendermos da doutrina espírita, que transformando as nossas más inclinações, né, domando as nossas más inclinações, a gente vai ter uma possibilidade melhor lá na frente. E aí o que acontece? Acontece que a gente começa a ter um olhar diferenciado das coisas que se apresentam para nós, das coisas materiais, dos imediatismos. E se nós pegarmos aqueles que vivenciaram, que praticaram a doutrina espírita na sua essência, nós vamos observar, meus irmãos, que eles são completamente desapegados da matéria, tá? Desapegados de vaidade, certo? Se nós observarmos a postura de Bezerra, a postura de Chico, a postura de tantas outras figuras, de Meimei, daqueles que trabalharam no bem, de Eurípides Barçanufo, por exemplo, é para nós, né? Observamos, são exemplos a serem seguidos. E eu vou dizer, não é fácil. Não é fácil a gente que se acostumou a determinada vida, a determinados costumes, a determinada zona de conforto, e depois você começar a observar que é um pouco mais que aquilo que nós tínhamos.
que a doutrina dos Espíritos nos oferece, que o conhecimento através da doutrina dos Espíritos nos leva a um despertamento que vai fazer com que estas prioridades que nós tínhamos anteriormente, elas vão ficando em segundo plano. Então, isso é a transformação moral. Né? Essa é a transformação moral que começa a acontecer com a gente. Que a transformação moral não é simplesmente ou só a renúncia às viciações. Não, é entender, é ir entendendo, inclusive o outro, entender a humanidade, entender o perdão, a forma de perdão é a forma de viver. Isso é ser espírita. Tá? A única forma de ser espírita é começar pelo começo, diz Divaldo Pereira Franco. Estudar o livro dos Espíritos. E por que Divaldo se refere à única forma de ser e começar pelo começo? É o quê? Quando nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, nas 1019 perguntas, todas as respostas que nós buscamos. Todas as respostas que a doutrina espírita, o que a vida muitas vezes nos cobra, as perguntas que a vida muitas vezes nos coloca, está lá, estão todas lá, se nós formos pesquisar, se nós formos estudar. Então, se nós entendermos o Livro dos Espíritos, o que dizem ou o que quiseram dizer os espíritos, consequentemente nós vamos começar a ser espíritas, com certeza. Mas o começo é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Não pense que nós lemos Violetas na Janela, nós já somos espíritas. Nós lemos há 2000 anos, nós somos espíritas. Há 50 anos depois, não é isso. Nós temos que... O que dizem os espíritos? Qual é a postura dos espíritos? O que diz o Evangelho? Então, começamos pelo Livro dos Espíritos. Eu sempre recomendo Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, para depois virmos no Céu e Inferno, enfim, a Gênesis e o Coisa que não vale. Tá? Mas, ser espírita é isso, interessar-se, tentar moldar os nossos vícios, nos livrarmos dele, reforçar a nossa transformação moral. Né? Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois, ouvidai o mal que se vos pude fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu costumo e digo também que nós precisamos antes, como a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, antes de nós sermos espíritas, nós precisamos ser cristãos. Tá? Ser espírita é você estudar, é você conhecer o Livro dos Espíritos, é você saber da vida além da vida, você aceitar a reencarnação. Isso tudo, através do estudo, a gente consegue. Agora, ser cristão é muito mais vivência. Tá? Então, nós temos que ser cristãos antes de sermos espíritas, porque aí, quando você pega o cristianismo, tá? A cristandade, e coloca com a verdade espírita, meu irmão, a gente não sabe a ferramenta que nós temos conosco em nossas mãos. Tá? Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois, ouvidai o mal que se vos pude fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis utilizar. Então, o entendimento dessa situação é extremamente positiva no sentido de nós buscarmos dizer que somos espíritas. Muitas pessoas dizem, sou espírita kardecista. Não existe kardecista. Né? Existe espiritismo. Kardec é só uma ferramenta. Certa vez eu fui contestado num simpósio em que eu disse que eu não era kardecista, e isso chocou algumas pessoas. Eu digo, eu não sou kardecista porque Kardec foi só a ferramenta, foi só o espírito utilizado para nos trazer as informações. Então, das 3 revelações, nós temos a primeira revelação personificada em Moisés. Na segunda, nós temos a personificação em Jesus. A terceira revelação, nós temos a personificação universal, que é dos espíritos. As palavras trazidas não é de Kardec. Kardec interpretou, Kardec organizou, né? Kardec compilou e colocou isso nos livros para nós seguirmos adiante. Então, eu não sou kardecista, eu sou espírita.
procuro ser cristão. Tá? O ideal do trabalhador espírita, né? O que é que nós devemos, o que nós temos que buscar? Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Meu irmão, meus irmãos, às vezes é tão difícil a gente nos amar, né? Até dentro das casas espíritas, na equipe de trabalhadores, muitos de nós entendem que é amai-vos uns aos outros, não armai-vos contra os outros. Às vezes a gente se arma contra os outros. Esse é o ideal do trabalhador espírita, que nós nos amemos uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Está lá em João 13, do 34 ao 35, na Bíblia de Jerusalém. Então, a espiritualidade maior, quando encontra uma assembleia de irmãos encarnados, que se respeitam, se amam, se toleram, tá? Entendendo que o ideal do bem, o ideal do progresso de uma casa ou de uma doutrina como é a espírita, se é a espiritualidade perceber que este grupo está fundamentado nos preceitos de Jesus, nos preceitos cristãos, não há nenhuma dúvida de que esta assembleia de humanos será amparada por uma imensa assembleia de espíritos das mais diversas esferas no sentido de ajudar. E isso eu falo muito e tenho batido nesta tecla agora, né? Quando estamos tentando retomar as nossas atividades na casa. Se nós acreditamos, e aqui não estou falando só em voltar para a casa espírita agora, mas se nós somos espíritas, se acreditamos em Deus, se acreditamos em Jesus, muitas vezes, e eu já presenciamos, lamentavelmente, irmãos equivocados, que ouvindo os mentores, ainda duvidam. Ora, se nós estamos imbuídos, trabalhando, tentando fazer o nosso melhor no bem, apesar de todas as nossas dificuldades, tá? Estamos ali renunciando, estamos ali muitas vezes numa superação emocional, numa superação física, nos doando em prol do outro. Será que esta pleiade de espíritos não vai nos assistir, não vai nos amparar em nossas necessidades básicas, mínimas, que é nos deixar em pé para continuarmos essa tarefa? É para pensar. Ou então, que tipo de espíritos, que tipo de tutelados, de tutores, não dá aos seus tutelados a condição necessária para que ele continue caminhando? Então, todas as vezes que nós nos depararmos em nossas dores, em nossas dificuldades, como trabalhadores espíritas que somos, conhecedores dos processos espirituais, tenhamos fé, meus irmãos. Tenhamos fé, vamos fazer a nossa parte. Como disse Jesus, faça a vossa parte e o resto vos acrescento. Então, o ideal do trabalhador espírita é união, amor, respeito e principalmente fé. Principalmente fé. Se hoje está ruim, amanhã vai ficar bom. Se hoje não deu certo, porque talvez não tivesse que dar certo hoje, talvez amanhã vai dar certo de uma forma mais ampla, mais tranquila. Tudo tem o seu tempo. E a espiritualidade vai colocando isso à nossa frente, vai nos propiciando, vai nos proporcionando recursos na medida em que o trabalhador, na medida em que o tarefeiro se predispõe a executar. Se predispõe a executar no sentido de aprender, no sentido de estudar, no sentido de entender. Então, esta ferramenta, ela vai se aprimorando cada vez mais. E quanto mais ela se aprimorar, mais será usada, mais será exigida. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Tá?
Esse é o ideal do trabalhador espírita. Mas nós temos aí os tipos de trabalhadores, né? Eu ia trazer aqui ilustrados, mas eu vou ficar só nos títulos. Vou trazer na próxima aula, eu vou trazer os tipos de trabalhadores das casas. Hoje nós vamos falar somente, né, dos seus tipos, né? Temos os trabalhadores comprometidos, tá? Aqueles que renunciam, aqueles que têm fé, aqueles que respeitam, abaixam a cabeça e fazem a sua parte. Faz a sua parte. Os envolvidos, né? Aqueles que dão o melhor de si. Eu costumo usar como figura de linguagem o omelete, né? O omelete, para nós termos um omelete bom e completo, nós temos o ovo e temos o bacon. No omelete nós temos o comprometido, né? E nós temos o envolvido. Quem é o envolvido? O envolvido é a galinha que forneceu o ovo para o omelete. Quem é o comprometido? Lamentavelmente é o porco que teve que dar o couro para fazer o bacon. Comprometidos e envolvidos a uma pequena ou uma grande distância, de acordo com a tarefa assumida, né? Temos os andarilhos, que vão de casa em casa. Essa casa não está boa para mim, ele pula para uma outra, lá também não está boa, ele não se sente bem, porque o dirigente não cumprimentou ele naquele dia, né? Temos os esporádicos ou ocasionais, aqueles que aparecem quando dá e vão quando podem, ou quando o final da novela permite, ou quando o capítulo da novela permite. Lamentavelmente, nós temos trabalhadores assim. Hoje não vou porque eu tenho um batizado, hoje não vou porque é aniversário do meu sobrinho. Lamentavelmente, nós tivemos certa vez um casamento no Maria de Magdala, de alguém do Maria de Magdala. A pessoa convidou e disse assim, ele disse, você vai? Eu falei, vou, mas eu vou depois da reunião pública. Depois que eu terminar minhas tarefas no Magdala, nós vamos. E a pessoa ficou chateada comigo, né? Já no outro casamento que teve, a pessoa entendeu, falou, não, é isso mesmo. A gente espera vocês lá depois. Então, a gente não pode ser ocasional, sabe? De ocasião. Trabalhar na seara espírita, meus irmãos, não é, sabe? Nós temos aquilo que eu falei das prioridades. Se você não tem responsabilidade, se você acha que ainda os teus compromissos sociais e materiais são muito mais importantes que o esclarecimento e o conforto espiritual, não assuma tarefas. Não assuma tarefas que você não vai cumprir, que vai deixar as pessoas na mão. Tá? Os igrejeiros, que vão lá só para... Eu estou aqui, viu? Cheguei. Mas ele chega, entra, enfim, só para bater cartão, lamentavelmente. Nós vamos ver no sábado que vem característica profunda de cada um. E os assistidos, aqueles que só aparecem na casa quando estão mal. Eu vim aqui tomar um passe hoje porque não estou legal, não estou nem conseguindo vir à casa. Né? Ou seja, só busca, e não pode nem ser considerado trabalhador, porque ele só aparece quando ele está doente, que quando ele está bem ele sai, né, para aproveitar a vida. Então, mas lamentavelmente nós temos aqueles que são dessa forma. Quais são as metas a serem atingidas? Primeiro, para se tornar um trabalhador espírita, renúncia. Se você não tiver na sua consciência a certeza de que você terá que renunciar em inúmeras situações, vai ser difícil. Seja disciplinado. Eu tenho que fazer isso tal dia. Eu vou fazer tal dia. Mas hoje eu estou com a dor de cabeça, eu amanheci. Seja disciplinado. Quando nós tivermos renúncia, disciplina, a espiritualidade te impulsiona. Tenhamos humildade. Eu sempre digo que o cargo numa casa, numa determinada instituição, seja no teu trabalho, o que quer que seja, é secundário. O encargo é a responsabilidade daquilo que você assume para fazer. Tá? E aí demanda renúncia, demanda disciplina.
E sem humildade você não tem sucesso com as pessoas que te cercam. Esta semana que passou, eu conversava com um importante executivo de uma importante empresa aqui de São Paulo, e numa conversa informal, no meio do café, eu disse para ele assim: rapaz, eu estou admirado. Ele falou: por quê? Porque todos os funcionários que passavam: olha, seu Guilherme, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Como está aí a sua família? Como é que vai? Sabe? Então, ele era chão de fábrica. Todos na fábrica conhecem ele, todos o cumprimentam. Ele é presidente da empresa. Essas energias que ele recebe, e aí ele me disse assim: as energias que eu recebo deles é o que me fortalece a continuar trabalhando. Nós somos uma equipe. Aqui eu não sou o CEO, aqui eu não sou o bambambam, aqui eu sou mais um junto com eles, que é daqui que sai nosso ganha-pão. Isso é humildade, isso é ter consciência, é isso que a gente fala de ser pobre de espírito, que você tem consciência do que você é, diante daquilo que você representa ou diante daquilo que nos dirige. Estudo, né? Estudar sempre, mas não podemos transformar o trabalhador espírita não pode achar que tudo é estudo, que sem estudo você não faz nada. Boa vontade sim, mas com estudo vai ficar muito melhor. Mas se você priorizar somente o estudo e esquecer todo o restante do amor, do respeito, da fraternidade, estudo de nada vai adiantar. Tá? As faculdades te dão conhecimento, não a educação. A educação é outra coisa. As universidades dão o conhecimento. Tem noção da sua responsabilidade. Ele sabe, o tarefeiro, o trabalhador, nas lides religiosas, espíritas, ele tem a noção da sua responsabilidade. O que ele representa para aquela instituição, o que ele representa para aquele grupo. Tá? Ele sabe. E na simplicidade, na humildade, ele se mantém o mais... vamos dizer assim, escondido possível, no sentido de não querer aparecer. Faz a sua parte. Eu digo a vocês que por muitos anos eu cobrei muito as pessoas. Não tenho vergonha de, sabe, fazia reuniões inflamadas, cobrava esse, cobrava aquele, achava que as pessoas estavam muito acomodadas, que elas eram preguiçosas, que não queriam fazer. Certa vez um amigo lá do Magdala, um amigo espiritual, disse assim: será que você não está falando muito, fazendo pouco? E aí eu fechei minha boca. Assim, mostre pelo exemplo. Se você não der exemplo, os outros não vão acreditar no que você disse. E é verdade. As atitudes falam mais que 1 milhão de palavras. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Ah, mas o fulano que está lá não faz. Não importa, faça a sua parte. Lá em casa, lavou o prato, sabe? Usou o prato, deixou em cima da pia. Ah, mas o fulano não lava o prato dele. Faz você a sua parte, lava você o seu. Então nós fazemos a nossa parte. E temos que fazer a nossa parte. Tá? Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas reúnem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Tá? No capítulo 9, no 6, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, que é devotamento? Ato ou efeito de devotar-se, de abnegar, dedicação. Seja dedicado, né, à causa que você se propõe a se envolver. Se dedique a ela. Isso faz parte dessa existência, faz parte desse aprendizado, essa dedicação. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Era o que Jesus falava para a gente. Abnegação, ato de abnegar, abandono, altruísmo, desprendimento, desprezo ou sacrifício dos próprios interesses para atender ou satisfazer as necessidades alheias. Certa vez eu ouvi com tristeza
Alguém que trabalhava no atendimento fraterno dizer assim: eu não vou mais trabalhar no atendimento fraterno porque eu estou cansado ou cansada de ouvir lamúrias alheias, né? Eu já tenho os meus problemas. É complicado, meus irmãos. Lamentavelmente, é alguém que estava no lugar errado, fazendo a tarefa errada. Essa pessoa, inclusive, hoje nem no humanidade está mais, afastou-se. E devemos respeitar, tentei conversar e convencer, mas lamentavelmente não houve acordo. Por algumas razões, e vai ter um momento certo, vai ter o tempo certo que ela vai voltar, vai refletir a respeito. Não sou eu que vou antecipar ou abreviar isso. Isso faz parte do amadurecimento, e o amadurecimento ele vem com o tempo também. Mas a abnegação é isso. O trabalhador ele tem que ter devotamento e abnegação, senão ele não consegue. São muitas dores que nos chegam, sabe? São muitas dificuldades que se apresentam à nossa frente. O que nós não podemos fazer é nos envolver nessa dor. Não adianta nós queremos resolver o problema de todos. Não, nós somos as ferramentas. Ajude alguém a levantar o fardo, a colocar nas costas e andar. Você não precisa carregar esse fardo, mas ajude a pessoa a se fortalecer, a levantar e colocar esse fardo nas costas. Qual é o valor do Centro Espírita? Aqui só um briefing, né, do que nós vamos ver no sábado que vem. Se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente, quais são realmente as suas funções e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Herculano Pires, no livro O Centro Espírita, lá na introdução desse livro. É muito bom. Nós não temos noção do que é a nossa casa. O tarefeiro não tem noção do que é um centro espírita. Nós não temos noção da dimensão da doutrina espírita. Eu costumo dizer que a doutrina espírita é uma doutrina de gigantes nas mãos de pigmeus, que somos nós, que ainda estamos engatinhando. Então, nós não temos a noção do que um centro espírita representa. Quando, nas reuniões mediúnicas, atendemos determinados espíritos, ele diz assim: ora, onde é que eu estou? Ah, eu lembrei. Eu estava passando em tal lugar e a moça falou assim: ó, segue aquele rapaz, segue aquela moça, segue aquela mulher. E eu vim com ele, e eu estou aqui agora. Entendeu? Às vezes ele diz assim: olha, me falaram que se eu viesse aqui ia resolver o meu problema. Quantas pessoas não buscam o centro espírita, a doutrina espírita, nós que trabalhamos no atendimento fraterno, percebemos isso, como seu último recurso, como sua última esperança. Se lá não resolver, eu não sei para onde eu vou. Então, o trabalhador espírita, ele tem que ter esta consciência. Ele tem que ter consigo, tá, a certeza do que ele está fazendo, para quem ele está trabalhando. Ele não vai lá, né? Eu não vou lá dar passes por conta do Vicente, do Benedito, da Wanda, do Rafa. Não, eu vou lá porque eu preciso. Eu, Vicente, vou a Magdala, estou no Magdala porque eu preciso. Eu preciso estar. E se eu estou lá e já tenho dificuldades, fora de lá eu estou perdido. Então, nós não temos a noção, meus irmãos, lamentavelmente, do valor do centro espírita. O espiritismo é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam, e dos que o atacam e o criticam. Então, ele ainda é tão desconhecido para nós que ainda que já estamos no movimento, quanto para aqueles que nos atacam, aqueles que atacam a doutrina. Nós precisamos entender melhor isso. Nós que estamos na doutrina. Eu costumo dizer que não existe pureza doutrinária. A doutrina por si só já é pura, ela não precisa de defensores. Nós a defendamos, ela por si só é pura, ela por si só se explica. Ela por si só se impõe silenciosamente
a todos aqueles que querem refletir, pensar, perceber. Então, isso é o valor do centro espírita. A possibilidade de conhecermos o espiritismo. Entramos agora nas perguntas e respostas. Eu formulei aqui algumas, e se alguém tiver por aí e quiser fazer, fiquem à vontade também. Tá? Porque, às vezes, não está aqui aquela pergunta que você gostaria de fazer, ou a resposta que você gostaria de ouvir. Qual a principal atividade de uma casa espírita? Se nós perguntássemos isso hoje, em um curso presencial, que todos pudessem se manifestar, nós estaríamos ouvindo inúmeras respostas. Né? Inúmeras respostas, assim, das mais variadas cores, por assim dizer. Então, qual é a principal atividade de uma casa espírita? Aquela que é feita com amor. Essa é a principal atividade. Aquela que é feita com carinho, com respeito, que é feita com coração. Essa é a principal atividade. Se a doação de cestas, esta será, se for feita com amor, com dedicação, esta será a sua principal atividade. Se é palestra evangélica, palestra esclarecedora, se for feito com amor, se for feito com dedicação, com conhecimento, esta é a principal atividade. Se for um passe, quando o passista estender a sua mão sobre a cabeça, impor a sua mão sobre a cabeça do necessitado que senta à sua frente e dali externar todo o seu melhor sentimento em prol daquele que está à sua frente, o passe é a principal atividade. Se lá, na recepção, quando as pessoas pararem de conversar e falar coisas desnecessárias, alheias à casa, e prestarem mais atenção nas pessoas que chegam, prestarem atenção no semblante das pessoas, que muitas vezes chegam carregadas, chegam tristes, cabisbaixas, com seus fardos pesadíssimos sobre os ombros. Se aquelas pessoas da recepção receberem, olharem nos olhos dos irmãos necessitados que chegam, olharem com amor, olharem com os olhos do auxílio, esta será a principal atividade. No atendimento fraterno, quando abrimos os ouvidos, mas os ouvidos do Espírito, não os ouvidos da carne, para entendermos, para ouvirmos sem criticar, e orientarmos, ou sugerirmos, de acordo com a sintonia que nos colocam com a espiritualidade, para que aquela pessoa se alivie, se dermos a opção, se dermos a oportunidade dessa pessoa colocar para fora as suas dores, as suas dificuldades, como eu costumo dizer, vomitar aquilo que está lhe fazendo mal. Se eu fizer isso com amor, essa é a principal atividade. Como Paulo dizia, por mais que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Assim é a principal atividade da casa espírita. Se não tiver amor, meus irmãos, esquece. Agora, esse amor, ele vem da onde? Ele vem da predisposição daqueles que compõem o grupo na responsabilidade do funcionamento daquela usina de esperança, daquela usina de luz, daquela usina de força. Se for feito com amor, é a principal atividade da casa espírita. É possível conciliar a necessidade de criticar e avaliar as tarefas sem ferir a caridade cristã? É complicado, né? Mas é coisa de trabalhador espírita, é coisa de tarefeiro. Quantas vezes nós nos deparamos, né, com as críticas
com a avaliação das tarefas, muitas vezes sem conhecermos profundamente o tema em si, como ele se desenvolve, as dificuldades que se encontram para desempenhar determinadas atividades na casa. Nesta gestão, e agora é muito mais fácil, nós temos muitos grupos de WhatsApp na Casa Espírita, e eu pedi que me colocasse em todos. Não vou entrar, não vou interferir em nenhum. Mas todas as nossas ações que nós, dirigentes, formos fazer ou decidirmos, todos serão comunicados nos grupos, que é uma forma de participarmos e também uma forma de nós, os dirigentes, acompanharmos nos grupos como as coisas estão se desenvolvendo. E a intenção, se observarmos algum desvio de trajeto, é falar com o responsável fora daquele ambiente, com a pessoa que responde por aquele departamento, aquele grupo, falar fora daquele ambiente no sentido de orientar, jamais de crítica. Então, é possível conciliar a necessidade de criticar e avaliar as tarefas sem ferir a caridade cristã? Ou seja, muitas vezes as pessoas falam, é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Crítica é crítica. O construtivismo é a observação. Olha, será que desta forma não seria melhor? Você tentou fazer? É uma pergunta, não uma crítica. Nós vos conclamamos, não vos conclamamos a inércia, ao parasitismo, a aceitação tácita, sem a discussão, o exame das informações. Então, inteirar-se. A espiritualidade não quer que nós sejamos inertes, ou sejamos coniventes em observar as coisas erradas e nos calarmos diante disso, porque não é o que você fala, é como você fala. Certo? Não é o que você fala, é onde você fala. Então, meus irmãos, como trabalhador espírita, quando observar dificuldades, quando observar qualquer que você... Mas quando for observar, leve uma sugestão, leve uma resposta. A crítica pela crítica, fique quieto. Porque quem critica tem a obrigação de fazer mais, de fazer melhor. E a espiritualidade diz, não vos conclamamos a inércia. Convidamos-vos à verdadeira dinâmica do amor. Unificação paulatina, né? Psicofonia de Divaldo Franco. Orientação dos espíritos. Convidamos à verdadeira dinâmica do amor. Qual é a dinâmica do amor? A tolerância, o ensinamento, a sugestão, a desculpa, a orientação. Criticar por criticar é muito fácil. Então, quando criticarmos alguém, pensemos que nós temos a obrigação de fazer melhor. Se você vai à casa espírita e algo não está bom, procure inteirar-se primeiro por que não está bom. Não é sair atirando. Porque às vezes a recepção está falha porque faltou alguém. E esse alguém, será que ele faltou? Porque, não, ele faltou porque ele deve ter ido para uma festa. Talvez ele esteja doente. A gente não se inteirou da situação. Como superar o melindre que tantas dissensões têm provocado na seara espírita, né? Isso não existe nas casas espíritas, melindre. Principalmente no Magdala. Não sei nas outras casas. Ou seja, a gente se melindra muito facilmente. Muito facilmente. Certa vez me deparei com alguém, um frequentador já se integrando à casa, nos trabalhos da casa, um belo dia, falou assim, seu Vicente, eu não venho mais. Mas por quê? Porque o fulano não me cumprimenta. Não fala comigo.
É para pensarmos, né? Estava melindrado. Talvez porque aquele dia o irmão chegou, não cumprimentou ela, talvez porque ela tivesse uma expectativa com relação a ele, e aí preferiu afastar-se do que, quem sabe, conversar. Diálogo, meus irmãos. Por quê está acontecendo? Que nós tenhamos a capacidade e a coragem de, ao percebermos determinadas distância ou determinado distanciamento entre os tarefeiros da casa, ou entre um determinado grupo, sentarmos e conversarmos. O que está acontecendo? Eu estou enganado? Está acontecendo isso, isso, isso? Por que está acontecendo? Você está com alguma dificuldade? Posso ajudar? O problema sou eu? É isso que nós temos que fazer. Ao que eles respondem que os médiuns são pessoas de sensibilidade mais aguçada, sabemos todos. É imperioso, contudo, distinguir entre sensibilidade e melindre. O médium responsável é interessado em dar o melhor de si mesmo a tarefa, que abraçou não apenas aceita a crítica construtiva e leal, como procura, deseja aperfeiçoar seu desempenho mediúnico. Aqui nós estamos falando de Hermínio, lá na Diversidades de Carisma, se refere muito mais às pessoas envolvidas diretamente na casa, tá? No sentido de direção, no sentido de passe, no sentido até de grupo mediúnico, tá? Mas são tarefeiros, são trabalhadores. Todos nós temos a mediunidade, uns mais, outros menos afloradas, uns mais intensos, outros menos. Uns resolveram praticar, outros nem querem saber, mas essa procura desejosa de aperfeiçoar o desempenho não é só mediúnica, em todos os sentidos. Eu sempre digo no grupo mediúnico, e vamos voltar também aos poucos, e lá, graças a Deus, ficaram os que têm que ficar. Porque o expurgo, ele é natural. Jamais precisei pedir para alguém se afastasse, o expurgo é natural. E a própria espiritualidade nos orienta nisso. Lá nós falamos abertamente, deliberamos abertamente, abrimos uma vez no mês para discutirmos as nossas deficiências, as nossas qualidades, as nossas dificuldades. Falamos abertamente, olha, você isso, você aquilo, olha, mas por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo? Para que não haja melindre. Se houver melindre num grupo mediúnico, a ruptura é eminente. Se houver melindre num grupo de passes, a ruptura é eminente. No atendimento fraterno, em todos os departamentos de uma casa espírita. Tá? Então, superar esses melindres, tá? É extremamente importante. Salutar para o ambiente, salutar para cada indivíduo em si, tá? A fim de que ele possa ir à casa, fazer a sua tarefa com amor, fazer a sua tarefa com desempenho, com alegria. Como combater o personalismo que tem disseminado a ideia de falsa superioridade entre os irmãos de crença espírita? É complicado, né? Lamentavelmente, nós temos ainda, eu confesso a vocês que às vezes é difícil a gente trabalhar, às vezes não é muito difícil você trabalhar isso e a gente só vai aprendendo na dor. Nós nunca sabemos nada. Estamos sempre aprendendo. Você sabe um pouco, você não sabe tudo. Tá? Eu sempre digo que estamos no tempo do Espírito, e estamos convivendo na doutrina espírita, entre encarnados e desencarnados, que às vezes estamos num patamar acima com determinada pessoa, num patamar abaixo com determinada pessoa, no mesmo nível com determinadas pessoas. Então, eu não posso me sentir maior que os outros, porque uma hora eu posso estar aqui, outra eu posso estar aqui. Então, essa superioridade, eu costumo dizer que dentro da casa espírita não existe engenheiro, exceto se ele for trabalhar para desenvolver um projeto de construção física da casa, aí ele é um engenheiro, senão ele é tarefeiro espírita, trabalhador espírita. Não existe médico dentro da casa espírita, ou o doutor fulano, doutor ciclano, não. Ou médico, advogado, que são doutores, aliás, doutor é aquele que faz doutorado, tá? E a gente,
costuma usar esses títulos lá dentro. Doutor fulano, doutor ciclano. Não, somos trabalhadores. Lá nós somos trabalhadores. Então, essa falsa superioridade, chegou o doutor, chegou o fulano. Não, ali somos todos iguais, meus irmãos. É assim que precisa ser. O mesmo tijolinho que está enterrado lá no alicerce de Maria de Magdala tem a mesma função do que está lá no topo da fachada. Está no conjunto da obra. Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Palavras de Jesus. Se Jesus veio para servir e não para ser servido, quem somos nós para nos enchermos de títulos numa casa espírita, achar que nós temos todas as respostas, que nós somos a pessoa mais importante daquele núcleo, daquele ambiente? Se nem Jesus, né, se colocou dessa forma. Por mais estudo que você tenha, por mais títulos que você tenha, esse conhecimento, esse título, esse diploma, ele só vai valer no momento em que for direcionado à sua especialidade. Vou dar um exemplo. Nós temos a Helena, que é médica. Helena vira médica dentro do Maria de Magdala a partir do instante que alguém passa mal lá. Aí é a médica que tem que atuar. Tá? Temos a Erci, que é advogada. A Erci vira advogada a partir do momento que há uma invasão, a partir do momento em que alguém tenta imputar qualquer legislação lá dentro, aí é advogada que tem que atuar. Fora disso, a Helena é atendente fraterna. A Helena é a passista. É dessa forma que nós temos que nos colocar. Tá? Então, essa falsa superioridade, chegar ao cúmulo de dizer, né, lamentavelmente, tivemos me deparei certa vez numa situação numa casa espírita em que o dirigente dizia que a pessoa não podia fazer um determinado curso porque ela não tinha terminado o segundo grau. É complicado. Complicado. O que fazer para superar a divergência de opinião na casa espírita? Cada um tem a sua opinião, cada um acha que deve fazer do seu jeito, da sua forma, né? Eu costumo dizer que espiritismo a moda da casa. Espiritismo a moda da casa no sentido que o dirigente, ele vai pela sua experiência, porque eu tenho 45 anos de experiência no espiritismo, não aprendeu nada. Eu tenho 30 anos de conhecimento espírita, não aprendeu nada. A partir do momento que ele quer impor as suas opiniões, que ele quer impor as suas regras, sem discutir, sem bom senso. Kardec era o bom senso encarnado. Jesus era o bom senso divino. É o bom senso divino. Então, divergências, meus irmãos, sempre vai acontecer. Porque as dissensões das casas, a maioria das casas são abertas às dissensões. Feliz ou infelizmente. Senhor Jesus, faz-nos observar, por misericórdia, que Deus não nos cria pelo sistema de produção em massa e que por isto mesmo, cada qual de nós enxerga a vida e os processos de evolução de maneira diferente. Emmanuel apenas fala isso. Aquilo que eu falei agora há pouco, dentro dos processos evolutivos, cada um vai ter a sua forma de enxergar. E você vai enxergar de acordo com o seu conhecimento, com o seu grau de conhecimento, com o seu grau de vivência. Então, para superarmos essas divergências de opinião nas casas espíritas, primeiro, o tarefeiro, ele deve fazer o quê? O trabalhador ouça sempre. Enquanto mais saiba ouvir, cale-se e ouça, deixa o outro falar. Enquanto o outro fala, você não interrompe.
Porque quando você falar, ele também não deverá interrompê-lo. Estabeleça com ele este contrato. Olha, você vai dizer tudo que você achar que deve dizer e eu vou ouvir, não vou interrompê-lo, mas na minha vez você também não me interrompe. Quando você faz esse trato com as pessoas dentro da casa, tá? A discussão, ela ameniza, tá? Ela vai para uma outra condição, uma condição de queremos conversar. Vamos primeiro nos respeitar. A partir do momento que houver o respeito, metade da divergência já começou a ser resolvida. Tá? Porque quem não sabe ouvir, não sabe falar. Quem não sabe ouvir, não sabe falar. Lamentavelmente, meus irmãos. E isso acontece muito nas casas espíritas. Isso acontece muito entre trabalhadores. E quando houver uma divergência, fundamente os seus argumentos, não grite. Só tem argumentos, só fundamente os seus argumentos. Quando você está fundamentado nos seus argumentos, porque só gritam as pessoas, só discutem as pessoas que perderam os argumentos. E as divergências geralmente são muito drásticas, né? Como identificar a tarefa que me cabe diante do Evangelho de Jesus e a doutrina? É aquilo que nós estamos sempre fazendo. Será que eu estou fazendo certo? Puxa vida, quantas vezes, as pessoas às vezes me chamam, né, no ambiente do meu celular, Vicente, olha, isso aqui, eu quero fazer isso, tal, o que o senhor acha? O que diz o seu coração? Ah, o que é que diz primeiro? O que diz o seu coração? Se você é uma pessoa bem intencionada, se você tem com clareza seus objetivos na doutrina e na casa, ouça o seu coração. Estude e ouça o seu coração. Em cada templo, o mais forte deve ser o escudo para os mais fracos, o mais esclarecido a luz para o menos esclarecido. E sempre, seja o sofredor o mais protegido e o mais auxiliado. Como entre os que menos sofram, seja o maior aqueles que se fizeram servidor de todos, conforme a observação do mentor divino, Bezerra de Menezes. Né? Em cada tempo, ou seja, que a gente vá se ajudando. Quem tiver mais, divide com quem tem menos. Quem tem menos, busca no que tem mais, sem nenhum receio de se achar que vai ser humilhado, aquele que doa sem nenhum receio ou intenção ou certeza que está fazendo um favor. Não, é uma troca. O ensinamento que a Zefa me deu naquele dia que ela olhou para casa, e a Zefa não tinha o primário completo, mas tinha um coração, cuidava da nossa casa, meus irmãos, de uma forma como vocês jamais podem imaginar. Me lembro que numa das últimas reuniões que nós tivemos, ainda no presencial, isso foi mais precisamente no mês de novembro, antes de fecharmos, a Zefinha estava lá sentadinha, esperando a vez dela para o atendimento. Essa tarefa de cada um na doutrina dos Espíritos. Diante das dificuldades que encontrarmos, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? O que fazer para a gente compreender? O que fazer para a gente entender o que Jesus quis dizer para a gente? O que fazer? Amar. Apenas isso. Amar. Apesar diante de todas as dificuldades, ame para que nós possamos adquirir essa compreensão daquilo que Jesus quis trazer para nós. Daquilo que Ele quer a cada um de nós, é que nos irmanamos na tarefa do bem. Ame somente. Quem ama, perdoa. Quem ama, desculpa. Quem ama, silencia. Quem ama, passa por cima das humilhações.
Quem ama, apenas ama, sabendo que o outro está em dificuldade, sabendo que o outro ainda não tem o conhecimento necessário para resolver aquela situação. Apenas ama. Mas se ainda você continuar, né, com as suas dúvidas de como proceder a enriquecermos na virtude divina, Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante a realização, penoso testemunhar dedicação, sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Esta era uma das dúvidas e queixumes de um dos maiores ícones do cristianismo. Então ele disse, como proceder em um momento tão difícil que ele passava, em um momento de tanta incompreensão que ele passava, ele disse, mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? O que eu tenho que fazer? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Ele estava tentando ainda fazer isso. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante à realização. Jesus disse que não seria fácil. E ele tinha essa consciência. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Ou seja, você faz, as pessoas não agradecem, as pessoas não se lembram de te dar pelo menos um sorriso, um obrigado. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Como é que eu tenho que fazer para continuar ainda com essa força, entendendo tudo isso? Trabalha. Só trabalha. Continue fazendo a sua parte. Continue fazendo a sua parte. Mas se ainda as dúvidas persistirem, que providência adotar contra o desânimo destruidor? Eu faço tanto. E pouco recebo. Os espíritos não olham para mim. Eu não tenho reconhecimento lá no Areia de Magdala, lá na casa que eu trabalho. Eu faço e ninguém olha para mim. Você não está lá para ser avaliado somente pelos instrutores terrenos. E assim foi respondido. Espera. Ama, trabalha, espera. Dá tempo ao tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo. Porém, se ainda persistirem as dúvidas e as dificuldades, como conciliar as grandiosas lições de evangelho com a indiferença dos homens? Eu me dedico nas lides espíritas, eu tento levar às pessoas o esclarecimento, tento dizer que o passe faz bem, eu dou passes, eu oriento no atendimento fraterno, mas as pessoas não mudam. O que eu faço? Perdoa. Eles não estão no tempo deles. Eles não sabem o que fazem, como disse Jesus. Ainda não sabem o que fazem. Estas 4 respostas foram as indagações de Paulo, quando foi rechaçada na porta da casa do caminho por Pedro e os discípulos de Jesus, quando ele volta do deserto. Ele então chega na sua casa, é expulso de casa pelo seu pai, vai para a casa do caminho, também é rechaçado na entrada da casa do caminho. Então, em desespero, não sabendo para onde ir, vai para o deserto, se aloja em uma gruta, em uma caverna, e naquele instante está ali o espírito de Estevão e de Lívia, não Lívia. Me foge agora o nome, mas ele questiona a espiritualidade, ele questiona Jesus, então tanto ela quanto Estevão lhe trazem essas respostas. Perdoa, ama, trabalha, espera e perdoa. Essa é a tarefa
verdadeiros trabalhadores da última hora. Concluindo, meus irmãos, aproximam-se os tempos em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos que hajam dito a seus irmãos: trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Espírito de verdade. Quantos irmãos nós temos? Quantos estamos convidando as líderes espíritas? Quantos estamos convidando a voltar à vida? A confiar na espiritualidade? A irmos adiante? A fazer com que a obra seja reforçada? Obedecendo, claro, todos os critérios terrenos, a lei dos homens, os protocolos de saúde. Mas eles dizem: não vou voltar. Só volto quando acabar a pandemia. Se a pandemia não acabar, então não vou voltar. Mas devemos respeitar essas decisões. Devemos respeitar as decisões. Porque a escolha, a semeadura, meus irmãos, é livre, mas a colheita será obrigatória. E aí é no tempo de cada um, no tempo do Espírito. Não adianta brigarmos, não adianta discutirmos. Ama, trabalha, silencia, espera. É assim que nós devemos fazer. Aqui é a bibliografia de onde nós buscamos as informações, né? E o tema da nossa próxima aula, no dia 28, é a função da casa espírita, que não tem a interrogação. Né? Mas, olha, aliás, qual a função da casa espírita? Essa é a nossa aula do próximo sábado. Perfeito?